Semri sobe a escadaria da mansão e relembra a conversa que teve com Sen no meio da rodovia sobre o que ele fez sendo apenas uma criança. Ela se aproxima do quarto de Nedim, ouvindo a escandalosa da Senis, e entra para participar da confusão. Aga quer que a enfermeira conte exatamente tudo o que houve no quarto com Sen. Semri comenta que todo mundo viu que Sen não reagiu quando Nedim o atacou aquela vez, então obviamente não apontaria uma arma para ele ou tentaria se matar se estivesse normal, ou seja, ele estava super louco de bebida e consumido pelas coisas que Senis falou. Semri sugere que Aga tente entender o que fez sem fazer tudo isso em vez de gritar sua raiva na cara dele, pois poderiam estar preparando um velório agora em vez de simplesmente conversarem. Aga fica comovido. Pouco depois, Sen sai outra vez, já que só sabe fazer isso mesmo, e Senis exige que o marido faça algo para ajudar o filho deles. Aga não se importa e manda a esposa providenciar para ele não dar as caras enquanto não pagar pelo que fez naquela casa hoje. Senis sai derrotada. Aga se sente castigado por ser pai de um ser desse tipo. Anoitece na cruel Istambul. Semri fica angustiada vendo Nedim ainda vegetando na cama e não sabe se fez bem em mentir hoje para Aga, mas achou que era o certo a se fazer por Sen. Nerima dá comida para neta na cama e não consegue esquecer o surto que Aga teve mais cedo. Seren se cansa de ouvir essa lenga-lenga e a manda calar a boca. Nerima morre de medo de que Aga despreze totalmente o neto, já que desprezou o próprio filho como se não fosse nada dele, e o plano delas iria por água abaixo mais uma vez. Seren garante que Senis vai aceitar o neto, revelando que ela já sabe da gravidez. Semri gostaria de ter estado no momento que Nedim caiu da janela, assim talvez pudesse ter impedido essa tragédia e proporcionado uma vida normal para o pobrezinho. Semri sofre porque a partir de agora vai ter que carregar a culpa de saber o que houve de verdade com Nedim, mas promete que nunca vai abandoná-lo e chora muito. Nedim segue alheio a tudo. Dama quer que o pai lhe conte o que houve para ter furos de bala em casa, já que Nurten não quis contar e os seguranças menos ainda. Aga só caminha de um lado ao outro. Senis passa um batom e diz que só tem como vencer essa guerra dando sangue. Aga manda a filha ir comer e falar com a mãe depois se quiser. Dama decide ir atrás da mãe no quarto, mas bem na hora ela aparece descendo pelo elevador carregando uma mala. Senis reclama por ter sua dignidade colocada em dúvida pelo marido, junto com a do filho, por ele ter pensado que os dois seriam capazes de atrocidades. Aga manda ela guardar a mala, mas Senis ignora e está cansada de ser acusada de algo por causa de Nedim, já que tanto ela como Sen não prestaram atenção no menino e não o viram se acidentar. Senis também reclama que todos esses anos o marido só teve olhos para Nedim e não se preocupou com a família direta como devia, já que priorizou o bem-estar do deficiente. Aga manda Dama para o quarto, envergonhado, mas ela não obedece e fica com a mãe. Senis diz que Aga deixou Sen e Dama órfãos quando decidiu ser pai apenas para Nedim e isso lhe dói muito, e foi essa dor que a fez explodir a ponto de achar que só com alguém morrendo esse problema se resolveria, mas de nenhum modo queria que Nedim morresse. Aga tenta falar, mas Senis comenta que o marido apontou uma arma para Sen, deixando Dama incrédula. Senis conclui que, se Aga não quer Sen como filho, também não a terá como esposa, então tira sua aliança e deixa em cima de um móvel, depois vai embora. Dama fica desesperada e implora para o pai fazer algo para impedir. Um segurança ajuda Senis com a mala, e ela admira a mansão antes de sair. Neriman se irrita com a burrice de Seren e manda ela explicar melhor como foi essa conversa com Senis, pois essa mulher não é confiável e vai querer tirar proveito dessa gravidez. Seren vê algo pela janela e manda a avó distrair Seer enquanto sai para espiar. Seren aborda Senis saindo da mansão e fica nervosa. Senis manda ela entrar e falar logo para Aga que está grávida de Sen. Seren se desespera por ficar sem o apoio da vilã. Aga sai chamando a esposa. Senis manda a interesseira rezar para Aga perdoar Sen, senão esse bebê dela não vai servir de nada. Senis entra no carro e parte obstinada, deixando Aga falando sozinho. Aga não entende o chororô de Seren e a manda ir para casa. Semri continua cuidando de Nedim e pega o álbum de fotos dele na estante, observando as fotos dele e de Sen quando crianças, enquanto relembra o playboy confessando sua culpa pela deficiência do primo. Sen dirige por Istambul, relembrando ao mesmo momento. Dama sofre em seu quarto. Aga aparece para olhar, mas não fala nada e logo se retira. Senis chega ao hotel onde Sen sempre fica. Sen aparece logo depois para fazer companhia à mãe. Outro dia começa na cruel Istambul. Aga amanhece sentado ao lado de Nedim após ter virado a noite e relembra as palavras de Senis antes dela ter ido embora.
Aga reflete se é verdade mesmo que deixou os filhos de lado para focar só em Nedim, pois nunca jogou a culpa em ninguém pelo acidente do sobrinho, a não ser em si mesmo. Aga cobre Nedim e sai do quarto destruído. Cenis comenta com Sen como ficou apavorada ontem ao saber o que ele tinha feito e pensou que eles estavam acabados. Então espera que agora ele tenha entendido o que Aga é capaz de fazer com ele se descobrir que são os culpados pela deficiência de Nedim. Sen finge que não ouviu e vai saindo. Mas antes Cenis precisa saber se ele fez a idiotice de revelar algo para a enfermeira. Sen não responde nada, então Cenis deduz que o nível de burrice dele não chegaria a tanto pelo menos. Sen mente que não falou nada para aliviar a mãe. Cenis interpreta esse caos como uma oportunidade de voltar a controlar o estado de Nedim e a cabeça de Aga. Enquanto Aga se dirige ao grande hotel em estado inerte e entra para buscar os parentes, Cenis conta ao filho que apostou alto ao fingir dar um fim ao casamento com Aga, certa de que ele mesmo vai correr atrás dos dois para tentar recuperar a família. Sen deixa claro que só não revelou toda a verdade de uma vez para não matar Aga com um infarto, ou pelo menos deixar o pai e a irmã com vergonha de terem o mesmo sangue dele, mas não para salvar a pele da mãe, que é conivente com qualquer tipo de atrocidade. Cenis tenta fugir do assunto, mas Sen continua dizendo que só se sente um monstro porque a mãe o ensinou assim. Sen reproduz uma lembrança da mãe falando para ele nunca contar a ninguém o monstro que era quando criança, pois ninguém iria amar um menino maldoso como ele além dela mesma. Cenis sofre ouvindo o filho repetir as mesmas palavras que ela falava para ele muitos anos atrás, assim como Sen sofria. Na lembrança, Cenis dizia que o filho seria caçado como um monstro das histórias infantis, mas nunca permitiria que isso acontecesse. De volta ao presente, Sen conclui que ela fez exatamente o que prometeu. Aga continua percorrendo o hotel. Cenis justifica que tudo o que fez foi por seu amor de mãe. Sen ignora e vai saindo da habitação, mas dá de cara com o pai na porta. Cenis se recompõe e pergunta se o marido já percebeu o que fez com ela e o filho. Seren fica só escutando na cozinha, enquanto Neriman fica muito preocupada com a possibilidade de Aga não perdoar Sen. Nurten comenta que os dois nunca foram próximos e nem tiveram uma relação de amor familiar como na maioria das famílias, então pode ser que ele se desfaça de Sen mesmo, tanto que outro dia até escutou o patrão deixando o filho sem um centavo sequer. Seren leva um susto e quase cai da cadeira ao saber disso. Neriman fica doida para saber mais, mas Nurten não quer mais fofocar e no fim das contas isso dá na mesma para elas, pois sua obrigação é só trabalhar para quem estiver na casa. Seren surta com tudo isso e deixa Nurten assustada, parecendo que baixou um espírito nela. Neriman leva a neta maluca para fora. Seren reclama com a avó que tem direito de surtar como quiser agora, pois se segurou o máximo que pôde para dar a cartada da gravidez e sair vitoriosa, mas justo quando ia fazer, a situação ficou completamente desfavorável para ela com Aga renegando sem Cenis dando no pé. Neriman garante que isso vai passar e elas só precisam esperar. Cenis se recusa a voltar para a casa do marido, pois isso seria aceitar ser oprimida por ele. Aga diz que é a casa deles, mas Cenis retruca que o marido sempre jogou na cara dela que aquela casa é de Nedim e todos eles são os encostados nos bens materiais do sobrinho. Aga argumenta que a casa é de todos então, pois eles são família e Nedim conta como filho. Cenis acha graça que agora sim a família tenha valor para Aga, mesmo depois de tudo que ele fez. Aga justifica que perdeu a cabeça com o que viu, como qualquer pessoa sã perderia ao ver que Sen quase fez uma carnificina na própria casa, ainda por cima incentivada pela própria mãe. Aga decreta que esse pesadelo acabou e tudo vai voltar ao normal agora, oferecendo aliança para Cenis colocar de novo e voltar para casa. Cenis quer colocar uma condição para ir embora com o marido. Seer vai ao quarto de Nedim e relembra a proposta de Aga para que Semri se casasse com ele. Seer pensa alto que Alá não pode deixar isso acontecer e deixa Semri confusa, mas finge que só estava rezando para nada pior acontecer com o coitado, que ficou muito debilitado em questão de dias. Seer pensa se Nedim percebe o que acontece ao redor dele e fica de coração partido de novo, pois alguém que tem coragem de apontar uma arma para ele não merece ser chamado de ser humano. Semri fica muito incomodada, mas disfarça. Seer pergunta se ela sabe se Sen usa drogas, já que está tão íntima do jovem. Semri se irrita por ser questionada sobre coisas que já disse e alega não saber de mais nada, então sai. Semri lava o rosto no banheiro, tentando se aliviar por esconder a verdade. Aga comenta que todos lhe apontam o dedo por ter apontado um revólver para o filho, quando na realidade queria ter tido a coragem de apontar para si mesmo e disparar aquelas balas. Sen acha besteira render esse assunto, mas Aga quer que o filho entenda qual é o sentimento de um pai, pois, diferente da mulher,
que começa a ser mãe assim que sabe que está gerando uma vida, e ama aquela vida incondicionalmente. O homem só começa a aprender depois que segura a criança nos braços e passa a vida inteira aprendendo, com os erros que comete e os obstáculos que o filho lhe coloca. Aga quer começar a aprender direito e quer que o filho colabore com ele, mesmo com 25 anos de atraso, então pede que ele volte para casa também. Cenis quebra o clima emocionante dizendo que Sen não vai voltar com eles, citando a conversa que os dois tiveram ontem à noite. Na lembrança, Cenis alertou ao filho que eles não poderiam cometer um erro sequer que pudesse acabar com tudo, pois não teria mais como voltar atrás. Aga não entende o que a esposa quer dizer com isso, então Cenis decreta que o filho vai ser internado numa clínica de reabilitação para se tratar do alcoolismo. Sen não entende de que problema com álcool ela está falando, mas Cenis refresca a memória do filho sobre ele ter feito o que fez ontem por estar louco de bebida e já ajeitou tudo para ele ingressar no tratamento hoje mesmo. Sen é obrigado a aceitar a surpresinha da mãe para não dar bandeira. Aga se agrada bastante com tudo se resolvendo e chama a família para ir embora.